Shalom, meus amados irmãos, que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Eu sou o Marcos Aurélio e estamos iniciando mais um programa Examinando os Profetas. O estudo semanal que nós temos da Haftará. O que é Haftará? Para quem está chegando, né? Haftará geralmente é lido no final do Shabat, no dia de sábado, no estudo semanal que é relacionado às 54 porções que são divididas à instrução do Eterno, que é conhecida como Lei de Moisés, e também como Pentateuco. Você, pejorativamente, o pessoal apelidou de lei, né? Lei de Moisés, porém a palavra Torá quer dizer instrução. Então, os sábios dividiram a instrução do Eterno, a sua palavra, em 54 porções. E cada semana é lida essas porções ao decorrer da semana e no final, no Shabat, é feita uma explanação pelo professor ou professora que estiver habilitado no nosso canal e também no mundo inteiro, né? Então, essa porção que se finalizou agora, a última, que nós vimos ontem com o More Heimson, foi a porção Noah, a segunda porção desse ciclo. E nós vamos agora para a terceira porção, Ler Lehá, Vá por Você, que vai começar a história do patriarca, literalmente, das religiões, né? A maioria das religiões monoteístas, que são a maioria no mundo todo, tem Abraão, como o pai dessa fé, né? O pai dessas religiões. E nós, que estamos em Techuvá, também temos Abraham em muita estima como o pai, conhecido como Abraham Avino, Abraão, nosso pai, e ele é realmente o padrão que nós devemos seguir em termos de serviço ao Eterno. Como nós devemos servir ao Eterno com a mesma emuná, com a mesma confiança que Abraham teve. Porque Abraham não se negava a nada, em absolutamente nada que o Eterno pedia. E, principalmente, a gente vai ver logo no início da sua vida esse pedido do Eterno e Abraham não se negando a obedecê-lo. Então, abra aí seu coração, bem como a sua escritura, e vamos estudar essa maravilhosa porção conosco. É uma preparação. Geralmente a Haftarah é lida no final, né? No final do ciclo dessa semana. Porém, a gente aqui no Teshuvah Total colocou como tradição a gente lê ela no início, né? Logo aí no finalzinho, né? No segundo dia, né? Vamos botar assim. E já começou o pôr do sol do domingo para a segunda, então já é o segundo dia da semana, né? Então a gente já tem esse estudo aí no início, logo no início, para que vocês tenham toda essa semana para meditar nesses textos que a gente vai só dar uma pincelada nos textos da Torá e vamos ler os textos relacionados nos profetas e nos escritos nazarenos, conhecido também como o Novo Testamento. Então aperte os cintos, nos siga aí, vamos embora, vamos agilizar para a gente poder abordar toda essa maravilhosa porção. E aí nessa primeira ilustração, a gente vê aí Abraham informando a Sarai, né, ainda sua esposa, informando a ela, na realidade, eu acho que pedindo autorização também, informando a ela o destino que eles iriam seguir agora, né? É uma bela ilustração. E a gente vai estudar nos textos, justamente, lá de Bereshit, Gênesis, capítulo 12, 1 até 17, versículo 27. E no livro de Yeshayahu, no capítulo 40, Isaías, 40, 27 ao 41, 16. Então, vejam bem, meus irmãos. Quando o Eterno fala para Abraham, é interessante que a gente entenda o contexto histórico. Por quê? Abraham, ele viveu por 75 anos em cidades, né? Ele saiu de uma cidade, foi para outra, chegou em Ur dos Caldeus e ele literalmente habitou ali com seu pai, Terá, e viveu ali naquela cidade e acabou deixando de dar continuidade ao projeto que ele tinha, que o Eterno tinha com essa família, e ele acabou sendo absorvido por aquela cidade e chegando a cultuar outros deuses. Assim dizem como é que eu posso dizer? A tradição, né? E Terá cultuava outros deuses. E também tem textos na escritura que falam sobre isso. Então, Abraham, por 75 anos, ele viveu à sombra do seu pai. Ele não tinha uma história. A história dele era atrelada à sombra do seu pai. Assim como muitas pessoas, né, até o dia de hoje, não vivem a sua própria história, decidem viver à sombra dos seus pais.
Porém, não vem ao caso, aos 75 anos de idade, já de idade avançada, ele literalmente recebe um chamado do Eterno. Observe as circunstâncias. Ele nunca tinha vivido independentemente, ele não tinha vivido longe dessas cidades, né, desses grandes centros. Ele tinha a sua residência, tinha a sua esposa, tinha os seus familiares próximos, tinha os seus amigos, os seus negócios. Porém, agora ele recebe um chamado. E esse chamado consiste em que Abraham saia da sua família, do seio dessa família, ele saia dessa cidade, saia do seu conforto, juntamente com a sua esposa, que já eram pessoas idosas, e eles devem ir para uma terra, principalmente essa terra, que era conhecida por hostilidade contra a descendência da qual ele veio. Porque Noé, como a gente viu na porção anterior, brilhantemente instruída pelo More Heimson, falou, meu irmão, que o Eterno te abençoe, viu? Aprendemos muito com você. Inclusive, eu fui lá no zap dele, comecei a falar algumas coisas, achei interessante. A gente foi ali conversando sobre alguns temas. E é bom demais a gente conversar sobre a Escritura. Então, observe. Ele, literalmente, Abraham, ele tem esse chamado com a sua esposa e ele vai para uma terra hostil à sua parentela. Porque Noé, ele amaldiçoou Canaã. Canaã foi amaldiçoado por Noé. Canaã, que era filho de Cam, um dos filhos de Noé. Ou seja, Canaã era o neto de Noé. E ele disse que justamente Sem, os descendentes de Sem, herdariam a terra de Canaã. Então já havia uma hostilidade. Quem chegava lá, que era na terra de Canaã, que era de Sem, filho de Sem, de Shem, literalmente ele era hostilizado. E Abraham é chamado pelo Eterno justamente para habitar numa terra que ele nem conhecia e uma terra que já seria hostil à sua presença. Então, vejam esses agravantes. Com um pano de base, com um pano de fundo sobre isso, a gente vai começar a entender esse chamado. Então, tá aqui o tema Ler Lehá, vá por você. E o tema que eu escolhi é família, o fruto da fé. Então, o fruto da fé de Abraham foi justamente a geração de uma família. Que essa família, através dessa família, o Eterno utilizou esta família, que é descendente de Abraham, que foi a escolhida pelo Eterno, para abençoar todas as nações da terra. E eu coloquei até aqui no comentário, existem várias histórias, né, que são parecidas, mas uma diz que um aluno perguntou para um sábio, né? Isso é uma história que se conta sobre o Talmud. E o aluno fez a seguinte pergunta: mas mestre, o Eterno em 7 dias ele criou todas as coisas, no 6 dias ele criou todas as coisas e o 7º ele descansou. Então sua obra finalizou-se em 7 dias apenas. E depois disso o Eterno parou de criar? Então o sábio disse: não, ele continua criando. E o aluno perguntou: o que, mestre? O que o Eterno continua criando? E o sábio disse: ele continua formando e criando casais. E esses casais formam famílias. Então, o Eterno é quem dá, literalmente, e forma esses casais e formam essas famílias. Por isso que é necessário que o Eterno esteja no meio dessa equação. Nos nomes em hebraico, mulher e homem, Ish e Ishá, cada um tem uma letra que o outro não tem. Uma é o Yud, no Ish, e na Ishá é o Re. Quando você tira esses dois nomes, só sobra a palavra Esh, fogo. Ou seja, que um casamento sem o Eterno, ele pega fogo. Então é necessário que a gente tenha essa compreensão de que esses casais que o Eterno vem formando ao longo da história são aqueles que buscam observar as instruções do Eterno. Então, continuando, que a obra principal que a gente vai ver nesta porção, inicialmente, é justamente a criação de uma família que abençoaria todas as famílias da terra. E no texto de Bereshit, capítulo 12, versículo 1, diz: Vaiomer Adonai el Avram, ainda era Avram o seu nome, e falou o Eterno para Avram: Ler Lehá, saia, o texto só diz saia, né? Mas é saia por você. Me aretzar
U mi moladeteha, u mi beit aviha. Saia de seu país, afaste-se de seus parentes e da casa do seu pai. Ou seja, o mi beit aviha, da casa do seu pai. El haaretz asher areha. Para e vá para a terra que eu mostrarei a você. Então, Abraham, ele recebe um chamado. Saia por você. E se a gente observar essas duas palavras aqui, ler, lehá, são as mesmas letras, só muda aí os sinais maçoréticos, que quer dizer vá por você. E essas duas palavras, cada uma tem um valor numérico 50. E veja, somando as duas dá 100. 100 é o mesmo valor numérico da palavra Yamam, que quer dizer escolha correta, escolha certa. A mão que escolhe corretamente. Também é conhecido como mão direita, né? A destra de força do Eterno. A gente vai ver isso mais à frente. Então, observe que essa mesma sentença vai aparecer mais à frente também nesse estudo. Basicamente, as mesmas letras, só vai aumentar mais um Yud aí. Mas sempre relacionando a mão direita do Eterno, a destra do Eterno, a escolha correta. Então, quando Abraham aceitou esse chamado, consequentemente, o que é que aconteceu com ele? Ele fez uma escolha correta. Então, esse chamado, meus irmãos, esse chamado, não pense que ficou só em Abraham, não. Viu? Não pensem que ficou só em Abraham, não. Esse chamado ecoa até os dias de hoje. Todos aqueles que são dessa família, desse povo, têm que fazer essa escolha entre obedecer ao Eterno ou permanecer no seu ciclo de vida. Eu não falo só de parentes. Eu falo no ciclo de amizades, no seu ciclo social, no seu ciclo do trabalho. Mas, meu irmão, vamos agora sair da nossa família, vamos sair do nosso trabalho, vamos sair dos nossos amigos, do meio do ciclo social. Vamos todo mundo se socar dentro de uma caverna, escondido no deserto, igual aos essênios. É isso que a gente tem que fazer? Abraham fez isso? Não. Porém, meus irmãos, observe uma coisa, a gente vai ver mais à frente algo nesse sentido. Que Abraham, ele literalmente, deixa eu só prender isso aqui. Abraham, ele literalmente, ele saiu da sua parentela, porém, quem foi com ele? A esposa dele foi com ele, o seu sobrinho foi com ele, e quem quisesse ir com ele, também aproveitaria e seriam beneficiados dessa bênção. Então, esse chamado que Abraham teve, ele está aberto para todos os que estavam à sua volta. Desde os seus servos, seus amigos. Porém, é uma escolha que você precisa, principalmente, sair, não fisicamente, mas que a sua mente saia desse meio. Se sua família, meu irmão, minha irmã, ela não quer servir ao Eterno, você tem que sair. Saia por você. Se seus amigos não querem sair para obedecer ao Eterno, saia por você. Se seus colegas de trabalho não querem sair para obedecer ao Eterno, saia por você. Sair desse meio é justamente quando no seu trabalho existem conversas que não condizem com alguém que serve ao Eterno, saia por você. Quando em sua parentela, os seus parentes decidem dar uma festa, principalmente comemorando festividades que a gente sabe que são literalmente contra as escrituras, um exemplo, carnaval, festividades de São João, entre outras, a gente tá vendo já basicamente aí batendo as portas as festividades de final de ano novo, essas coisas. Saia por você. Eu não recomendo participar dessas situações porque, embora que sejam, mas muitas das vezes inocentes, é só uma religião, um encontro familiar. Eu particularmente, não sei se todos os professores, todos os morinhos do canal concordam, mas eu particularmente, eu não participo. Porque daqui a pouco você está fazendo uma besteira aqui, daqui a pouco você está participando de outra situação ali. Aqui mesmo na minha família, o pessoal já ia se reunir, já estava querendo que eu fosse. Eu disse, não vou não. Já faz mais de 8 anos que eu não vou.
Agora, se vocês quiserem antes, a gente se reúne todo mundo aqui. Vamos marcar amanhã? Ninguém quis ir. Por quê? O que acontece? Quando você é convidado em dia de Shabat para uma festa e você não vai, o povo tudo reclama. Todo mundo acha ruim. Mas convide o povo para participar de um Shabat com você, para ver se alguém vai. Ninguém vai não, minha irmã, meu irmão. Não é que a pessoa vá obrigado também. Mas, na maioria, inventa uma desculpa, diz uma coisa, diz outra. E a gente não pode ficar chateado por isso. Agora, por que o povo tem que ficar chateado com a gente quando a gente não participa de festividades que você vai chegar lá, tá o povo dançando passinho, dançando funk, dançando brega, dançando forró. Daqui a pouco estão bebendo, daqui a pouco tá maior algazarra e você lá no meio. Então, da mesma forma que a gente não pode obrigar ninguém a participar das festividades, convide alguém para participar da festividade de Yom Kippur, para ver se alguém quer. Ninguém quer. E você vai ser obrigado a participar de festividade dos outros? Então, tudo isso vá por você. O Eterno diz uma coisa, famílias, os amigos, os colegas dizem outra. A sociedade em si diz outra. Então, sair por você, esse chamado é para todos nós, meu irmão. Não é só para Avraham, não. No versículo 2 diz: Vê sorra li goi gadol. Ou seja, e farei de você legoi gadol, uma grande nação. Agora, preste atenção. A palavra goi aqui, a gente vai ver mais à frente também. Não está goim em plural, porque ele fará uma só nação de Avraham. Não são nações. Farei uma grande nação, não grandes nações. De Avraham sairá uma nação. E a palavra está aqui, goi. Não está am. Então, literalmente, Avraham vai se misturar, a descendência de Avraham vai se misturar com as nações estrangeiras. Porém, dela sairá uma nação, não várias nações. Vá a Varejeha, vá a Gadelá, Shemecha, Vehaye, Braha. Farei de você uma grande nação, eu o abençoarei, engrandecerei o seu nome e você será uma bênção. Então, Avraham, em meio a essas nações, essa descendência de Avraham, e o próprio Avraham também foi uma bênção em meio às nações que viviam na terra de Canaã. Mas o seu descendente tem que ter esse fruto de ser uma bênção para aquelas nações onde elas habitam, né? Então, uma nação que estará no meio das nações será uma bênção. Agora, um ponto importante aqui que a gente pode refletir. Imaginem para vocês Avraham, que passou 75 anos de sua vida vivendo debaixo da tutela de seu pai e viveu bastante tempo na cidade de Ur dos Caldeus. Ele que passou a sua vida inteira com naquele convívio entre seus familiares, que não tinha só seu pai, mas tinha os seus irmãos, tudo. Ele, de repente, aos 75 anos de idade, sem filhos, resolve ir para um território hostil à sua parentela. Já idoso, saindo, deixando a sua família para trás, deixando os seus amigos para trás, ele sai e vai viver num deserto, morando em tendas. Vocês acham que essas pessoas que estavam ali, os seus familiares, os seus amigos, aqueles povos que viviam ali com ele, considerariam Avraham abençoado por tomar essa atitude ou amaldiçoado? Evidentemente, todos eles imputaram a Avraham como se ele estivesse amaldiçoado, como se ele fosse uma maldição. Porém, vejam que coisa interessante, meu irmão. O Eterno chama Avraham, diz que vai abençoar a ele se ele tomar essa atitude. Então, quanto as pessoas acreditam que Avraham vai ser amaldiçoado, o Eterno diz que ele será uma bênção. Então,
a gente tem que prestar atenção no que o Eterno diz ou no que o ser humano acha ou diz? Porque se a gente for olhar pelos olhos humanos, Abraão era para ter permanecido onde ele estava. Mas se a gente olhar com os olhos buscando o entendimento da verdade, observamos que ele tomou a atitude certa em romper com esses laços. Porque os seus antepassados, eles cultuavam a vários deuses. E ele escolheu o lado certo. Tanto que o Eterno fala de novo sobre isso. Diz que ele será uma bênção e ele ainda diz mais. Abençoarei quem o abençoar. Amaldiçoarei quem o amaldiçoar. E por seu intermédio todas as famílias da terra serão abençoadas. Então não só se finalizará nele essas bênçãos, mas todas as famílias da terra. Aqui não fala só de uma terra delimitada, porque aqui está o texto. Ó. Deixa eu marcar aqui para vocês. Aqui está Ha-Adamá, ou seja, toda a terra. Não está só delimitada a região que Abraão habitaria, mas todas as famílias da terra, todas essas mishpachot estariam abençoadas por intermédio de Abraão. Por isso que eu digo que o Eterno, meus irmãos, usou Abraão para ser literalmente o abençoador das famílias. E o fruto da fé realmente é uma família estruturada, uma família harmoniosa, uma família que vive em Shalom. Está aí uma imagem que acontece em muitos casos. Qual é a família que não briga, meus irmãos? Quem é os familiares? Quem tem uma família que não... De vez em quando tem um arranca-rabo, tem um pessoal ali reclamando, outro meio com cara fechada. E aqui aconteceu isso. Abraão, depois de ter sido abençoado pelo Eterno financeiramente, no caso, vocês vão acompanhar. Ao longo dessa porção, vocês vão ter muitas emoções aí. Abraão saindo, Abraão chegando até a terra do Egito, Abraão recuperando a sua esposa. E quando ele recupera a sua esposa, o faraó tinha dado a Lot e a Abraão, no caso, né? O dote referente a Sara. Porém, esse dote era para ficar com Lot. E Abraão e Lot dividiram esse dote e os dois ficaram muito ricos, de uma forma que não existia nem mais espaço na terra para que os animais deles pudessem pastar ali, juntos, em tranquilidade. E os seus pastores começaram a discutir. Um, em vez de bater a vara na ovelhinha, estava metendo a vara, batendo um no outro, né? Então eles estavam ali, literalmente, brigando já, né? Usando essa vara que era para correção das ovelhas, estavam usando essa vara para correção do lombo dos outros. Então não podia, né? E Abraão, ele toma uma atitude errada. A gente não pode passar pano também. Essa atitude foi, literalmente, se você for para um lado, Lot, eu vou para o outro. Se você escolher aquele lado, eu vou para o outro. Em vez deles chegarem ali, entrarem num acordo, pegava esse dote aí, ou vendia e dividiam para os dois, ou então eles faziam disso um rebanho só, ficaria para os dois mesmo. Não era tudo família? Para você ver a riqueza, os bens financeiros fazem até as famílias se separar. Quantas famílias hoje não se separam por causa de briga de herança? Coisas que os herdeiros nem às vezes nem batalharam pelaquela herança, mas quando eles têm um convívio até bom, mas quando a pessoa morre, acaba tudo. Acaba a amizade, acaba o dinheiro e todos ali ficam sem se falar por causa dos bens financeiros. E Lot, ele que era acostumado em Ur dos Caldeus a viver em casas, ele olha para a cidade de Sidom, vem a morar, Sodoma e Gomorra, e eles decidem morar em Sodoma. E ele vai até Sodoma. E olha o que o texto diz. Deixa eu colocar aqui mais escuro, para que vocês possam... Claro, né? Abraão disse a Lot: que não haja, por favor, discussão entre mim e você, ou entre os meus pastores e os seus pastores, pois somos parentes. Se parasse aqui, olha, não vamos ter discussão não, Lot. Vamos dar um jeito aqui, vamos nos organizar, meu filho. Eu considero você como filho. Vamos deixar isso para lá. Faça o seguinte, vamos fazer desse rebanho um só. Seus pastores e os meus seremos a mesma coisa. Eu não tenho filhos, não tenho ainda
essa dádiva. Vamos nos ajustar por aqui. Os dois se abraçavam, se festejavam, estavam alegres, continuariam felizes. Mas olha o que Abraão disse. Veja que palavra dura. Não está toda a terra à sua vista? Por favor, separe-se de mim. Ou seja, saia de perto. Então, Abraão quer uma separação. E a família em si, meus irmãos, ela não pode se separar. A família tem que permanecer unida se os dois comungam no mesmo propósito. Então, às vezes acontece também discussões por besteiras. Até no meio de uma congregação, às vezes uma besteira acaba uma separação. Não pode ser assim. A gente tem que conviver com as diferenças. Conviver com as coisas boas e ruins. Porque se cada briga, cada ruja a gente se separar, daqui a pouco não sobra mais ninguém, meus irmãos. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu me dirigirei para a esquerda. Então houve uma separação dessa família. Porém, Abraão, ele posteriormente, ele soube que Lot, seu sobrinho, ele entrou em apuros por estar morando nessa cidade. E ele se sente culpado, porque não era para eles terem se separado, era para Lot continuar vivendo com ele, não estar naquela circunstância. E ele decide, inclusive, arriscar a própria vida para salvar o seu sobrinho. Pela culpa que ele estava sentindo, pelo momento ali de aflição, ele reúne homens e vai à luta, né? Literalmente. Tá aí esses homens aí bravos, né? Querendo seguir para o intento da batalha, né? Então, olha o que o texto diz. No capítulo 14 de Bereshit, versículo... Ixi, caiu aqui. Só um minutinho, meus irmãos. Só ajustar uma coisa aqui. O microfone caiu aqui, meus irmãos. Então, quando a gente estava, Abraão, ele reuniu esses homens e se sentiram culpados ali por causa da escolha que ele teve, né, de colocar o seu sobrinho. Apesar que seu sobrinho escolheu viver em cidade. Podia ter escolhido, como Abraão, continuar morando em tendas, né? Porém, isso não vem ao caso. Quando Abraão ouviu que seu sobrinho foi levado cativo, ele liderou seus homens treinados que nasceram em sua casa, 318 deles, e seguiu em perseguição até Dan. E diz o seguinte: Va yeshev et kol ha-rehush vegam et lot achiv urehusho hashiv vegam et ha-nashim ve'et ha'am. Ele recuperou todos os seus bens e trouxe de volta seu sobrinho Lot com os seus bens, além de mulheres e outras pessoas. Então, Abraão, ele foi, batalhou e conseguiu trazer de volta Lot, seu sobrinho. E, a partir disso, meus irmãos, Lot tinha uma oportunidade, assim como Abraão, é muito provável que ofereceu essa oportunidade para Lot, de fazerem as pazes e retornarem para aquela antiga, né, forma de convivência em famílias que eles tinham. Porém, Lot, ele preferiu continuar lá. Lot preferiu literalmente a viver em meio às cidades, mas provavelmente com uma intenção, né, de ser uma testemunha e ajudar aquelas pessoas a se converterem dos seus maus caminhos. E Lot, ele se portava como um juiz, né? Ele ficava à porta das cidades, tanto é que quando os mensageiros do Eterno, como a gente vai ver na próxima porção, né? Vairá e apareceu, próxima porção, os mensageiros foram até Sidom ver Amorá, Sodoma e Gomorra. Quando chegaram a Sodoma, quem estava no portão era Lot, que observou aqueles viajantes, como já era tarde, ele não podia dizer, olha, vão embora que aqui não é bom para vocês não. Ele levou eles escondidos para dentro da sua casa, mas a população viu e queria ter relações com esses mensageiros. E o povo daquela cidade disse, quem te colocou como juiz entre nós? Ou seja,
Lot ele já demonstrava a, a justiça do Eterno através da sua forma de se portar, de viver para aquelas pessoas. Porém, pelo contrário, ele não estava conseguindo mudar a mentalidade daquelas pessoas. Aquelas pessoas que estavam ali estavam mudando a mentalidade da sua própria família. Tanto que a mulher de Lot foi contaminada, suas filhas também com os pensamentos que tinham foram contaminadas, tanto que depois elas tiveram relação com seu próprio pai. Então tudo isso foi contaminando a família de Lot em vez de ele, com sua boa vontade, contaminar aquela população. Então, essa fama dessas cidades já não era tão boa, pois a gente observa o próprio Abraham rejeitando até o espólio que o rei de Sidom veio a morar, o rei de Sodoma, queria oferecer para Abraham. Ele disse: olha, não quero para que você depois não diga, eu enriqueci Abraham, não quero dinheiro que venha dessa situação aí, disso que vocês vivem. Então, Lot teve a oportunidade de voltar com Abraham, mas preferiu ficar na cidade, cidades estas que, vamos ver na próxima porção, que desperdiçaram a oportunidade de se arrepender dos seus maus caminhos e aumentaram ainda mais a sua impiedade. Então, o Eterno, meus irmãos, ele sempre age dessa mesma forma. A gente viu na porção anterior o Eterno dando oportunidades para aquela geração de Noé de se arrepender. Porém, eles não se arrependeram. Eles não se arrependeram dos seus maus caminhos. Então, o Eterno sempre dá oportunidades. Assim também ele deu oportunidade para Sidom vir a morar, através de quando levantou esses 4 reis contra os 5 reis que estavam nesse consórcio aí de Sidom veio a morar e foram destruídos. E eles tiveram a oportunidade de se voltar do seu mau caminho, mas continuaram prevaricando. Assim como também no Egito, o Eterno não mandou as 10 pragas de uma vez só. O Eterno, ele mandou uma praga, depois a outra, até a última culminar na destruição total ali do Egito. Então, cada vez que o Eterno, meu irmão, manda uma aparente praga, alguma coisa ruim, é para que haja arrependimento. É uma oportunidade da pessoa se arrepender. E a gente vê isso lá no livro de Apocalipse, capítulo 16. Versículo 9, quando o Eterno vai queimando aquelas pessoas com o sol e elas dizem: ah, mas amaldiçoa o nome do Eterno. E não se arrepende de suas obras. E assim é o ser humano ímpio, que não quer mudar a sua natureza. Todos nós temos a chance de arrependimento e o Eterno dá a todos igualmente. No livro de Gênesis ainda, estou falando um pouquinho do livro de Gênesis, rapidinho. Não vou falar tudo, mas são vários capítulos. Eu creio que o Moré que vai apresentar na próxima porção não vai se sentir tão triste, né? Porque eu estou dando spoiler, falando muito sobre o livro de Bereshit. Falei aqui 5 versículos, porque ele vai ter várias coisas para abordar nesses temas aí. Abraham, ele teve 2 filhos. Depois ele teve mais, né? Mas esses 2 em especial, que foi justamente Ismael e Isaac. Desses 2 filhos, o Eterno escolheu um para que fosse esse filho a semente, assim podemos dizer, escolhida pelo Eterno para dele fazer a sua herança. A herança do Eterno na terra, o Eterno disse, é a descendência de Abraão, vem Isaac, depois Jacó. Então, o Eterno disse em Bereshit, capítulo 17, versículo 18: Abraão disse a Elohim que Ismael possa viver em tua presença. Então, Abraão, o Eterno tinha dado uma promessa, né, que multiplicaria a sua descendência, tal. E Abraão diz que Ismael viva na tua presença. Mas o Eterno diz: não, não é de Ismael que eu estou falando. Elohim respondeu: não, Sara, sua mulher, dará à luz um filho para você e você deverá chamá-lo Itzhak. Estabelecerei a minha aliança com ele como uma aliança eterna para os seus descendentes depois dele. Então a aliança do Eterno é para com esse Goi, nação de Israel. A nação de Israel
é essa nação que será responsável por abençoar todas as famílias da terra. Não a aliança de Ismael. No versículo 20 diz: Quando Ismael eu o ouvi, abençoei-o e o tornarei fértil, e lhe darei muitos descendentes. Ele será por pai de 12 príncipes, e farei dele uma grande. Então, o Eterno faz uma escolha de uma nação, a nação de Yitzhak, e será motivo do Eterno chamá-la até de sua herança na terra. Observe como é forte isso, né? Ele é a herança do Eterno na terra. Então vamos ao próximo slide. E chegamos ao profeta Yeshayahu, que diz o seguinte. Isaías capítulo 40, versículo... apareceu na tela. Versículo 27. Então, o texto diz: Lama tomar Yaakov, o tedaber Israel, nis terá da reki me Adonai, u me Elohei, me mishpa, e Yavor. Por que você reclama, Yaakov? Porque você diz, Israel, meu caminho está escondido de Adonai, os meus direitos são ignorados por meu Elohim. Então veja bem, a gente observa aqui, meus irmãos, uma reclamação, né? O povo estava murmurando aí por um aspecto interessante. Eles estão dizendo que estão observando que os inimigos estão tomando conta ali do seu território. As 10 tribos foram levadas cativas pelos assírios e o Reino do Sul já está se vendo ali cercado por seus inimigos. E eles fazem um questionamento ao Eterno, é um pouco válido, né? Meu caminho está escondido de Adonai, meus direitos são ignorados por meu Elohim. E o Eterno havia prometido a terra de Canaã para Israel. E essa terra estava sendo totalmente tomada de volta. Mas por quê? O Reino do Norte, meus irmãos, estava completamente assolado pela idolatria. Eles já não serviam ao Eterno, nem conheciam o verdadeiro Elohim mais. Serviam aos deuses. E esses deuses, literalmente, estavam mudando a mentalidade do povo. Deuses que nem existem, mas o ser humano criou e estavam servindo a essas imagens de escultura, entre outras coisas. E o Eterno trouxe sobre eles o juízo e os dispersou entre as nações. Inclusive essas 10 tribos perdidas, que são descendentes de Abraão, até hoje estão espalhadas entre as nações, estão aí se multiplicando entre as nações e estão sendo um motivo de bênção entre as nações. Por quê? Dentre as nações, a Torá é novamente acendida no meio do povo. Esses que hoje buscam viver uma vida, que saíram, saíram por eles mesmos. Saíram dessa obediência errônea à própria carne, obediência aos chefes deste mundo, e agora estão obedecendo única e exclusivamente ao Eterno. Então, essas pessoas são justamente essas bênçãos entre as nações. Estão abençoando as famílias da terra. E teve o seu porta-voz principal, que foi Yeshua. E é Yeshua. Ele é o porta-voz principal de Israel. Porque ele leva a bênção entre as nações. Só um minutinho, meus irmãos. Então, meus irmãos, veja bem. A herança do Eterno era justamente o povo de Israel. E as tribos, elas viviam no território de Canaã. Foram expulsos, dispersos entre as nações. E eu tenho certeza, meus irmãos, que nós somos esses representantes entre as nações. Aquelas pessoas que levam essa mensagem do Eterno adiante todos os dias da nossa vida. Então, aqui eles estão reclamando justamente disso. Que eles estão vendo o seu desejo de conquistar a terra de Canaã sendo perdido, literalmente, né? Eles estavam em angústia porque viram seus irmãos sendo levados cativo e
estão vendo seus inimigos crescendo ali à sua volta. Então, essa promessa que foi dada a Abraão para os seus descendentes estava, diminuindo, né? O povo de Israel já não era como a areia da praia, né? Eles já não estavam tão volumosos, né? Em quantidade. Eles haviam diminuído bastante. Então, eles estão olhando essa situação de uma forma mais temorosa, né? Estão mais temerosos com essas situações que estavam ocorrendo. E no versículo 28 diz: você não ouviu? Não sabe que o Elohim eterno, Adonai, criador dos confins da terra, não se cansa nem se esgota? Então, o profeta já devolve com uma pergunta, né? A esses questionamentos que a população estava fazendo. Dizendo, olha, a promessa não terminou não. O Eterno não se cansou não. O Eterno não se esgota. Haverá um momento que ele vai fazer cumprir a sua promessa. Mas não é agora. Mas por causa do Eterno? Não. Por causa do povo. Infelizmente o povo, ele não cumpria a vontade do Eterno. Então é como você tem um regulamento que bonifica as pessoas que tiram as melhores notas, são mais organizadas. E a pessoa literalmente não tira as melhores notas, não é organizada e quer os prêmios e quer o direito, literalmente, daquelas pessoas que fizeram tudo da maneira correta. Então, a gente não pode exigir um prêmio daquilo que nós não fazemos. Voltando aqui para os slides. Versículo 29. Ele revigora os exaustos, dá força aos fracos. Os jovens podem enfraquecer ou cansar. Até o mais capacitado pode tropeçar e cair. Então, o Eterno, Yeshayahu está dando vários exemplos aí de quem pode se cansar. Mas o Eterno não. O Eterno ele não se fadiga. A sua promessa está a todo vapor. Ele não vai deixar de cumprir aquilo que prometeu. E no versículo 31 diz o seguinte. Versículo 31. Ve koye Adonai ya halifu koach ya alu ever ka neshrim ya rutsu velo e ga'u yelhu velo e afu. Mas os que esperam em Adonai renovarão suas forças, voarão alto como as asas de águia. Quando correm, não se exaurirão, e quando andarem, não se cansarão. Assim foi com o povo de Israel que passou 40 anos andando no deserto. E assim será, meus irmãos, com aqueles que esperam no Eterno. Esperar como, meus irmãos? Pessoas que estudam a instrução do Eterno, meus queridos, eles renovam as suas forças. Renova o seu entendimento, tem mais ânimo de vida. Pessoas que às vezes estavam em depressão profunda voltam a ter alegria. Pessoas que estavam já sem nenhuma capacidade mais de pensar, já mudam a sua concepção de vida. Então, eu particularmente, eu vivi uma vida há 10 anos atrás e era completamente contrário ao que eu vivo hoje. E hoje eu me sinto muito melhor do que há 10 anos atrás. Então, realmente, você sente uma renovação. Aqueles que obedecem à instrução do Eterno, eles são renovados pelo Eterno. No versículo 8, né? Eu já mudei para o 41:8. Mudei do 31 para o 41:8. Diz, ó. Mas você, Israel, meu servo, vocês podem ler todos os textos, vocês vão gostar, vão ter essa compreensão melhor com o que a gente está estudando aqui. Mas você, Israel, meu servo Jacó, a quem escolhi? Descendente de Abraão, meu amigo. Então, o Eterno chama Abraão de O Ravi, meu amigo. Então, Abraão, meus irmãos, esse descendente, que é o principal aqui, ó. Quem são os descendentes de Abraão? Esse Zera aqui. É justamente, meus irmãos, aqueles que têm a mesma emuná de Abraão. A mesma fidelidade, confiança de Abraão. O próprio Yeshua, certa vez conversando com
um grupo de Perushim ve Soferim, escribas e fariseus, eles começaram ali a falar: nós somos descendentes de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão. Yeshua disse: se vocês fossem descendentes de Abraão, fariam as obras de Abraão. Por quê? Eles tinham a linhagem sanguínea de Abraão, comprovação através das genealogias que ficavam geralmente no Mishkan, no Mishkan não, perdão, no Reihal, no templo, no Beit Hamikdash. Então, eles tinham comprovação através da genealogia que eles eram da descendência de Abraão, mas Yeshua não os considerou descendência de Abraão, essa zera, essa semente de Abraão. E a semente de Abraão, meus irmãos, é justamente aqueles que obedecem com fidelidade e são irrestritos à fidelidade ao Eterno. Então é muito diferente essa obediência, como é contado a genealogia de Abraão com a do Eterno. Só um minutinho, meus irmãos. Eita, meus irmãos, estou aqui com... A minha sogra está aqui com 93 anos de idade. Aí, de vez em quando, ela quer perguntar algumas coisas, resolver outras, aí dá uma desconcentrada aqui, mas vamos embora. Ai, ai. Então, vejam bem. A descendência de Abraão, Yeshua considera aqueles que obedecem à instrução do Eterno. São obedientes ao Eterno. E não aos desobedientes. Então, ser desobediente é um sinal de que você não faz parte dessa família. Ser obediente é um sinal de que você é participante dessa família. Tanto que em Efésios capítulo 2, versículo 11 em diante, diz o seguinte, que vocês eram estrangeiros, mas agora são participantes da comunidade de Israel. Ou seja, é como se fosse adotado para essa comunidade. Então, todo aquele que obedece é literalmente descendente de Abraão. E no versículo 9 diz: eu trouxe dos confins da terra, juntei-os dos lugares mais distantes e disse: você é meu servo. Eu escolhi e não o rejeitei. Então, o Eterno fez o chamado, Abraão acolheu, e o Eterno chamou ele de seu servo e que foi escolhido por ele e não será rejeitado. Então, a promessa que foi dada a Abraão, e o povo já estava ali pensando, mas será que vai acontecer realmente? Será que nós vamos, o Eterno vai nos agraciar com essa bênção mesmo de conquistarmos essa terra e vivermos aqui eternamente, os descendentes de Abraão? Nós não estamos vendo isso. O Eterno disse que tudo será colocado em prática no seu tempo. Às vezes, meus irmãos, a gente quer adiantar os planos do Eterno. Até a gente vai ver isso nessa porção. A gente quer que aquela situação que o Eterno nos promete, que o Eterno quer nos dar, a gente quer que seja mais breve, seja no nosso tempo. Abraão fez isso com a sua esposa Sara. Sara, na realidade, deu essa ideia, entregou a sua serva Agar para que o filho realmente viesse a Abraão, né? Porém, o projeto do Eterno não era esse. Então, às vezes a gente quer adiantar algo, não sabe esperar. Às vezes um não que aparece pra gente é porque um sim bem maior tá vindo no futuro. Então a gente tem que ter paciência, tem que ter calma, saber realmente esperar o tempo do Eterno. Vamos continuar. Novamente, ó, aquela palavra aqui, ó, Yamam. Só que aqui aparece com um yudzinho a mais, que a base é a mesma, né? E quer dizer a mesma coisa, né? A destra, né? Justamente a escolha certa. A mão direita do Eterno vitoriosa. Olha o que o texto diz: não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois eu sou seu Elohim. Eu darei a você força e socorro. Eu protegerei com minha destra vitoriosa. Entende-se de... Então, nesse meio tempo que o povo estava
atemorizado com as ameaças que o reino da Assíria estava trazendo sobre eles, mandando até embaixadores, porta-voz lá para poder, literalmente, né, amedrontar o povo de Israel, o povo de Judá. O que o Eterno está dizendo para esse povo? Que a sua promessa continue em vigor. Que eles terão a sua força renovada, com a condicionante de obedecer, assim como Abraão obedeceu. Por isso que ele cita Abraão como exemplo. E o povo precisava ter a confiança que Abraão tinha. Embora as circunstâncias fossem totalmente contrárias, o Eterno faria tudo mudar para o bem do povo. Então, se eles fossem confiantes, eles não precisariam ficar com medo. Não tenham medo, pois estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Elohim. Eu darei a você força e socorro. E protegerei com a minha destra. Essa escolha correta, né? Se o povo fizer uma escolha correta, eles terão a destra do Eterno, mão do Eterno. Então a graça, meus irmãos, a graça é condicional? A gente recebe a graça sem mérito algum? Sim. Porém, a gente recebe inicialmente sem mérito algum. Mas a permanência da graça, preste atenção no que eu estou dizendo, a permanência da graça do Eterno sobre a tua vida, a proteção dele, a mão direita sobre a cabeça, só se dá com uma circunstância, como Abraão fez. Ele não olhou para trás. Ele não deixou de seguir ao Eterno. Quando o Eterno fez mais provas de fé a Abraão, ele passou pelas suas provas de fé. Quando o Eterno pediu o filho dele, ele deu. Então a graça, ela precisa de obras para continuar tendo plenitude na tua vida. Muitos dizem: "Ah, meu irmão, mas você é legalista." Você fica dizendo que o ser humano em si, ele precisa permanecer, para permanecer na graça, ele precisa continuar obedecendo ao Eterno. E a Escritura diz que não é assim. Jacob fala sobre isso, Tiago. O próprio Paulo diz que nós nascemos de novo para as boas obras. E a graça veio quando a gente nasceu de novo, literalmente. Mas a permanência nela se dá justamente na obediência ao Eterno. Yeshua diz que nós devemos dar frutos, senão a videira é podada. A videira é podada. Todo ano vem a poda. Não pense que a videira não é podada não, meus irmãos. Se a videira não for podada, ela não dá fruto. Todo ano vem a poda. A gente conhece essa poda da videira como o dia de Yom HaKippurim. Dia das expiações. Dia que a gente reconhece as nossas falhas e busca melhorar para o próximo ano. Vou continuar aqui para a gente finalizar já já. Quero finalizar mais cedo hoje. Todos os que estão irados com você serão desonrados, postos à vergonha. Os que lutam com você, contra você, serão destruídos, reduzidos a nada. É isso que a gente vem estudando, meus irmãos. E a gente falou anteriormente, lá quando o Eterno disse para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Veja, o Eterno é quem vai fazer essa separação, vai fazer esse julgamento. A nós só cabe uma coisa, meus irmãos: orar por aqueles que nos perseguem e ajudar até os nossos inimigos. Que ao Eterno que cabe a retribuição, a paga dos seus frutos. A nós, o ser humano, só cabe a gente perdoar e amar. Então não pense em você que é você que vai fazer essa distinção. E vai ser você que vai trazer a retribuição da impiedade do ser humano, do próximo. Né? O Eterno é que vai amaldiçoar. O Eterno é que vai abençoar. Você procurará por eles, mas não encontrará os que contendem com você. Sim, os que fazem guerra a você serão reduzidos a nada. Então,
Todos aqueles que foram contra esse povo, escolhido pelo Eterno, todos aqueles que quiseram o mal contra esse povo escolhido pelo Eterno, receberão e serão reduzidos a nada. Receberão a paga da sua injustiça, né? Entenda bem. Não basta só você abrir a boca para amaldiçoar ninguém. Não é por causa disso que você tá amaldiçoando uma pessoa. Por eu te amaldiçoo, não é isso. Quando você bota uma pedra de tropeço para alguém, quando você, mas aquele irmão ali não quer ser o santão, não quer ser aquele que é bonzão, que não come com a gente aqui porque a gente só come porco, ele acha que é melhor do que a gente. Então, por causa disso, a gente vai fazer tal e tal coisa com ele. Vamos excluir ele das outras coisas também. Mas ele tá querendo guardar o sábado, ele vai guardar agora, vai guardar todos os dias da semana, vou botar ele para fora. Uma vez eu tava conversando com uma pessoa religiosa em si, e ele simplesmente ele disse o seguinte para mim. Disse, mas meu irmão, você trabalha no sábado? Eu disse, não. E se eu tivesse uma empresa, quem quisesse esse negócio de trabalhar no sábado, eu botava para fora. Uma pessoa religiosa. Se dizia servo do Eterno. Disse, por que você vai fazer isso? Qual o mal que tem? Já que você não trabalha, qual o mal que tem alguém querer guardar também, guardar esse dia? Não, não pode, e eu botava para fora. E nisso eu já encerrei a conversa, deixei. Para você ver a mentalidade do povo. Então, amaldiçoar alguém, não precisa você dizer eu te amaldiçoo. Basta você fazer essas ações aí. Porque a pessoa quer demonstrar frutos de justiça, simplesmente você vai lá e amaldiçoa ela com suas ações. De novo aqui, ó, a palavra Yamná, mesma raiz daquela palavra lá que a gente viu, Yamã, né? Vamos lá. Yeshayahu capítulo 41, versículo 13 diz: Pois eu, Adonai, seu Elohim, digo a você, enquanto seguro a sua mão direita, não tema, eu o ajudarei. Então, observe, meus irmãos, eu trouxe aqui um texto, tá aqui embaixo já escrito, né? Mas eu vou trazer para vocês. No versículo 14 aparece uma palavra muito interessante. Essa palavra aqui, ó, tolaat, quer dizer justamente verme, né? Em alguns textos aparece também como vermelho, carmesim, né? Carmesim também aparece essa palavra aqui, tolaat. Então, observe uma coisa. Por que tolaat? Esse animalzinho, existe um animalzinho, várias espécies dele, chamado carmim de cochonilha, carmim. Tanto que aparece o nome carmesim, que vem em grego, que é da palavra carmim. Então, esse carmim, tem alguns que são umas espécies são maiores, outras menores. E vocês conseguem observar esse carmim em algumas árvores, até em praças. Quando você vê uma mancha branca assim, era um inseto que era pequeno, mas que ele estourou literalmente. E ele fica aquela mancha branca nas árvores, né? Então, como é que se dá essa explosão, esse estouro, né? Ele começa a sangrar e vaza todinho e fica uma roda bem branca assim. Na hora fica meio avermelhada, escura, né? Depois ela fica branca. Quando a mãe tá com muitos filhotes, para alimentá-los, ela se mata literalmente, se gruda naquela árvore ali e começa a se espremer com tanta força que ela começa a sangrar e esse líquido vai lá e alimenta os seus filhotinhos e eles começam a crescer. Porém, olha que coisa interessante, ó. Não tenha medo, Jacó, ó verme, ó homens de Israel. O seu Redentor é o Santo de Israel. Porém, olha essa palavra Tolaat, tem um valor numérico de 506 e tem a raiz final número 2. 2 representam, lógico, as duas testemunhas, que são as duas casas de Israel. Porém, esse mesmo valor numérico aparece na palavra sur, que quer dizer fazer príncipes, ou seja, ter poder, reinar. Então, esse verme, ele também vai fazer príncipes e terá poder e ele reinará. Agora, quem se agarrou no madeiro e com seu sangue, literalmente, fez várias pessoas terem vida. É Yeshua, meus irmãos.
observe que uma coisinha como a gente aprende nas escrituras. Então, inclusive, se vocês observarem embalagens de biscoitos, bolacha recheada, de morango, tudo que é de morango, né? Que tiver vermelhinho, cuidado, viu? Porque pode ser esses insetos aí moídos e eles fazem esse corante hoje. Bolacha recheada, sucos, iogurtes, danones, né? Tudo isso, quando é de morango, geralmente eles botam esse tipo de corante aí, que é o carmim de cochonilha. Então procure sempre produtos que tenham suco de beterraba, ou urucum, que é um corante também, que é natural de plantas, né? O urucum é de plantas e o suco de beterraba é de uma fruta, de um legume, né? Não sei se é fruta ou se é legume, beterraba. O tomate é fruta? Imagine. Agora ficar sabendo das coisas. Muda de uma hora para outra, a gente não sabe, né? Porém, olha que coisa interessante, né? Esse verme Tolaat, ele tem características que a gente pode também trazer para o nosso mestre Yeshua. Assim como o Tolaat se agarra na madeira ali até sangrar e com seu sangue dá vida aos seus filhos, assim também o nosso mestre se agarrou no madeiro, não soltou de jeito maneira, e com seu sangue ele também trouxe vida para todos nós. E tá aqui uma ilustração maravilhosa, essa foto aqui. Eu vou até escurecer aqui para vocês. Calma, calma. Vou escurecer. Pronto. Estão vendo aqui, deixa eu sair. Sai daí, caba feia. Sai daí. Estão vendo aqui esse... Deixa um gato aqui apareceu. Ela quer aparecer aqui para vocês, ó. Vou botar aqui para vocês. Desde hoje que se esfrega aqui nas minhas pernas. Tá pro povo? Pronto, Jujubinha. Então, veja bem. Estão vendo essas pessoas aqui trabalhando. Esse homem tá com uma pá, só que essa pá é como se fosse um ciscador, né? Certo? Ele tá jogando para cima aqui, ó. Esse monte aqui de grãos. Grãos juntamente com a palha. Aqui tá caindo muitos grãos, ó. Mais ou menos daqui para cá. E observem esse rapaz aqui embaixo, tá vendo? Esse homem aqui. Ele tá recolhendo esses grãos numa bacia. Certo? E aqui o vento tá jogando para cá. Isso aqui chama-se de eira, meus irmãos. Geralmente era colocado em locais rochosos. E em cima se trazia todos aqueles feixes, né, de trigo, de cevada. E esses trabalhadores, eles simplesmente, um ficava jogando para cima, tinha que ser no local alto, geralmente, que era ventilado. Ele tinha que jogar para cima, o vento batia e a palha voava para um lado e embaixo caía o trigo. Entendeu? Então, aqui a gente entende muito bem essa função aqui. Esse homem aqui, ele tá jogando para cima esse molho de trigo aqui, que vinha em feixes, né? E a maioria dos grãos está caindo justamente nessa região aqui, ó. Que tá sendo apanhada por esse homem. E o vento batia, o vento, que é o Ruach do Eterno, não é isso? Ia de lá daqui para lá, um exemplo, e tá voando para lá, ó. Tá indo para lá. Certo? Então, tudo isso a gente vai aprender agora. Veja que exemplo maravilhoso que o Eterno dá. Então, a partir disso, deixa eu só escurecer, clarear aqui. De novo. Pronto. Olha o que o Eterno diz, ó. Farei de você um debulhador. Quem é o debulhador? Esse homem aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, o debulhador. O que é que o Eterno vai dar? Uma ferramenta velha? Não. Um debulhador novo com lâminas e dentes pontiagudos. Olha aqui, ó. Lâminas e dentes pontiagudos. Para debulhar as montanhas e pulverizá-las e transformar colinas em farelo. Então, esse debulhador, ele não só debulharia o trigo, mas sim montanhas. O que representa montanhas, meus irmãos? A gente sabe que nas escrituras as montanhas, segundo os profetas, representam reinos, né? Grandes reinos. E as colinas são reinos menores, né? São ramificações desses grandes reinos. Então, o que é que o Eterno está dizendo? Que em vez de trigo, as pessoas vão pulverizar vão debulhar esses reinos para investigar o que é que eles têm. Lançá-los para cima para ver o que é que vai cair de frutos dele. Para ver se esse reino se ele é só
farelo, né? O que vai voar pelo vento. O rua do eterno, o mover do eterno, é esse vento que separa o que dá fruto e o que não dá fruto. Então, o eterno está chamando o povo de Israel de quê? O debulhador das nações. Que vai pulverizar esses reinos. Não vai sobrar nenhum. Só o reino do eterno. É muito fácil de entender quando a gente tem essa ilustração, né? Quando os peneirar, presta atenção. Quem é que está peneirando? O homem ali embaixo. O vento os levará. Um redemoinho os espalhará. Então você se alegrará em Adonai, você se gloriará no Santo de Israel. Então, o vento, esse redemoinho, esse vento forte, vai lançar para longe esse farelo e só vai sair de lá, meus irmãos, o fruto. É assim que o Eterno chama, nos finais dos tempos, quando ele enviar seus mensageiros para retirar de internações os seus escolhidos. São aqueles que dão fruto. E Yeshua dá um exemplo disso. E virá o ceifeiro, né, e ceifará o campo e separará a palha do trigo. É dessa forma que era separado a palha do trigo. Estão vendo aí na ilustração, né? Esse garfo representa o que? A ceifa. E tinha um ciclo, né? Que era eles cortavam um feixe, juntavam em molhos, levavam para esse local e esse homem vinha com essa palha e levantava para cima assim, ó. Já estava seco, né? O grão já bem seco, a palha tudo seco, ele levantava para cima e o vento batia e jogava a palha para longe e o trigo caía no chão. Olha, é nessa compreensão que a gente entende lá o Salmo 1, versículo 4. Primeiro Salmo de Davi, versículo 4, 5 ao 6, diz: Os ímpios não são assim, são como o joio espalhado pelo vento, o ruar do Eterno. Esse ruar, ha-Elohim, é o que vai separar os ímpios do que é semente, o que realmente tem valor. O fruto do trigo é justamente o grão de trigo. Então, se não tiver fruto, meus irmãos, voa. O ruar vai espalhar para longe. Versículo 5. Por isso os ímpios não resistirão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Adonai vela pelo caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios é a condenação. Então, a condenação, meus irmãos, é estar longe do Eterno, é não ser recolhido pelo Eterno. Não ter esse aval do Eterno para viver em comunidade, nessa família que a gente vem aprendendo, que é a família de Abraão. Já vamos finalizando, rapidinho. Vou ler aqui mais rápido para vocês, porque para não passar muito do tempo. Aí a Akedah, né, aquele momento tão especial em que o Eterno salvou ali Isaac. Abraão estava pronto ali para executá-lo, né, conforme a ordem do Eterno, e ele providenciou o cordeiro e está aí o cordeiro já no fogo. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, olha o que Shaul diz. Pela confiança, Abraão obedeceu. Depois de ter sido convocado para se dirigir ao lugar que Elohim lhe dera como posse. De fato, ele saiu sem saber onde estava indo. Então, o principal ponto, meus irmãos, é o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Volta e acaba feio. O principal ponto é o seguinte, veja. Eu aceito discordâncias. Você discorda, pode deixar aí no comentário, pode deixar aí no chat. Para mim, o principal ponto de confiança de Abraão, o momento épico da fé de Abraão, não foi na Akedah, no sacrifício ali que ele ia fazer de Isaac. Ao meu ver, o principal ponto de confiança de Abraão foi quando ele saiu da casa dos seus pais, ou uma nova família, sem aqueles resquícios da família anterior. Quando ele ouviu a voz do Eterno, mesmo de idade avançada, mesmo sem ter um descendente, ele saiu e confiou nas promessas do Eterno.
Porque a partir desse passo de Abraão, vieram os outros passos que ele deu. Então, começar do zero, eu acho sempre o ponto mais difícil. E Abraão foi justamente esse escolhido pelo Eterno por conta de vários fatores que eram contrários a qualquer homem racional de se pensar. Alguém com 75 anos de idade, acostumado a viver numa cidade, indo para uma terra hostil, sem descendentes, acreditar nessa promessa e seguir. Então, ao meu ver, esse é o principal ato de fé de Abraão. Os que vieram depois não deixaram de ser grandes. Mas esse passo inicial é o mais difícil. Então você, minha irmã, meu irmão, tá ouvindo aí pela primeira vez, tá desconfiado, tá meio assim, pensando, mas eu já tô velho, mas eu já tenho certas dificuldades, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Olhe Abraão. Quando o Eterno disse, ler, saia por você, ele não pensou duas vezes. Como eu disse, em Apocalipse, Revelação, capítulo 18, versículo 4, diz, sai dela, povo meu, para que não compactue das suas corrupções. Você está fazendo parte desse sistema de Babel, meu irmão, irmã. O sistema que rege o sistema financeiro, o sistema governamental e o sistema religioso. Qualquer um desses três pilares, o Eterno está te convidando. Lerá. Saia por você. Preserve a sua vida. Porque a destruição está se aproximando. A gente está vendo aí esses exemplos da palha com trigo. Todos esses sistemas que fazem parte desses sistemas são palha, meu irmão. Se você não quiser se contaminar, tem que sair do meio. Versículo 9. Pela confiança, residiu temporariamente na terra prometida, como se ela não fosse sua, vivendo em tendas com Isaac e Jacó. E também deveriam receber o que lhes fora prometido. Então, olha, veja bem, Abraão viveu temporariamente com seus filhos, né, e seus netos, habitando em tendas. Eu pergunto a vocês, meus irmãos, Abraão não tinha dinheiro para comprar uma casa na cidade? Por exemplo, Lot, seu sobrinho Ló, ele teve dinheiro para comprar uma casa na cidade e morou numa casa na cidade. Abraão, que até foi tido por honra lá em Sidom e Amorá, Sodoma e Gomorra, ele não teria condições de ter uma casa na cidade? Evidentemente que sim. Até gratuitamente, todo mundo queria um homem daquele lá. Porém, para que ele não se contaminasse com a impiedade que havia nessas cidades, ele preferiu habitar o resto da sua vida em tendas. Abraão, ele comprou uma posse só para o túmulo, mas ele não queria habitar no meio das cidades dos cananeus. Ele era um homem honrado entre os cananeus, mas ele preferiu viver separado deles, isolado deles. Tem um irmão que faz parte aqui da congregação aqui no Recife, dos irmãos que se reúnem aqui nos sábados, geralmente. A gente, um sábado sim, outro não, a gente se reúne para estudar um pouco. E o professor Moré Marlon, que eu tive o prazer de fazer tenho o prazer hoje de ele me ensinar também aqui nos estudos, assim como eu trago às vezes estudo para ele. E para os irmãos daqui, a gente tem essa parceria. Cada semana um ensina um pouco. E tive o prazer de fazer o congresso, eu, o Boné Marcos Felipe e ele, na comunidade da Moratânia, lá em Humildes, na comunidade Efraim. E ele falou uma coisa interessante. Ele disse, meu irmão, ele tem essa posição muito dura com relação, por exemplo, a ir para uma academia, essas coisas, para ir para uma praia. E eu, particularmente, praia, eu só fui depois de 7 anos, a gente foi todo mundo junto, o pessoal daqui uma irmã tinha uma casa lá na praia, e semana passada eu fui. Mas a praia deserta, só tinha gente lá, bem dizer. Tinha essas coisas de som, de gente passando seminu, não. E era gente lá, poucas pessoas, pouquíssimo. Porém, ele falou sobre academia, eu disse, meu irmão, isso acontece, essa coisa de promiscuidade, em todos os locais. Eu estava no trânsito esses dias,
com um menino que trabalha comigo, que também faz parte dessa fé que a gente tem. E eu dirigindo, de repente, uma mulher, eu acho que estava uns 10 quilômetros da praia, uns 5 quilômetros da praia, 5, 10 quilômetros. Ela estava na direção, nessa rua, nessa avenida, vai em direção à praia. Ela estava com aquelas cangas e só pra dizer que tinha, meu irmão. Eu olhei assim, eu tirei logo a vista, igual pra ali, rapaz. Isso é um absurdo. E você não tem pra onde tirar o olho, porque a pessoa tá literalmente seminua no meio da rua. E hoje de manhã, eu fui no mercadinho, aqui na minha casa, que é longe de qualquer praia, e uma mulher com um biquíni, a parte de cima, porque botaram na mente dela que aquilo ali chama-se biquíni, é diferente de uma roupa íntima. Na fila do supermercado. Aí eu disse a ele, digo, meu irmão, se for assim, a gente não vai sair mais de casa, a gente vai viver dentro, socado dentro do mato, pra não ver, porque não tem como mais fazer. Literalmente a gente tem que ser igual a Lote. E pregava para essas pessoas, ensinava, infelizmente no meio dessa sociedade aí. Se isolando ao máximo, porém ensinando a verdade. Só a gente não participar e nem fazer as mesmas coisas, né? Já é um grande testemunho. Então, Abraham, meus irmãos, ele decidiu não comprar uma casa na cidade, ele preferiu viver em tendas porque ele não queria contaminar seus descendentes aí no meio dessas situações. Hoje a gente não tem essa mesma condição, literalmente, porque hoje o chamado que a gente tem é para ensinar esse povão aí os caminhos do erro, né? Não tem mais volta. O mundo todo tá assim, não tem pra onde você fugir. Você for pra dentro dos matos, tem gente lá dançando passinho e funk. Se você for para o local mais deserto do mundo, aparece alguém do meio do chão assim, abrindo o buraco no chão e saindo, semi-nu e dançando passinho e funk. Infelizmente não tem mais pra onde fugir, né? Porque eu esperava ansiosamente pela cidade que tem fundamentos permanentes, do qual o arquiteto e construtor é Elohim. Então, aqui está se falando justamente daquilo que a gente viu no profeta Yeshayahu. As pessoas dizendo, mas quando virá essa tão sonhada, né, permanência eterna na terra de Kenaã? Quando será? Será que o Eterno se esqueceu da gente? Shaul está dizendo que Abraham já esperava por isso. Abraham já tinha a sua mentalidade, preferiu habitar em cabanas, porque ele tinha consciência que o Eterno, no momento certo, iria dar a ele a tão esperada promessa. Versículo 11 diz: pela confiança, Abraham recebeu a capacidade de se tornar pai, mesmo quando de idade era avançada, sua idade era avançada. Como a própria Sara, porque considerou digno de confiança quem lhe fizera a promessa. Dessa forma, esse homem, praticamente morto, tornou-se pai de descendentes tão numerosos quanto as estrelas dos céus e incontáveis como os grãos da areia da praia. Então, esses descendentes, meus irmãos, tenho certeza que é eu e é você que estamos aqui. Nós somos esses descendentes porque escolhemos obedecer o chamado do Eterno de nos separar, literalmente, deste mundo que está caindo. Mas como assim, meu irmão? A gente se separar, a gente vai deixar de participar da nossa família, dos encontros familiares? Não. Encontros familiares, meu, são interessantíssimos para vocês, para todos nós. Porque nós vamos dar testemunho da verdade nesses encontros. Não ser chato, cabuloso de ficar, mas na primeira oportunidade que houver, a gente dá testemunho da verdade. Até no simples, numa alimentação, você pode dar testemunho da verdade. Porém, Yeshua ensinou justamente isso, meus irmãos. Que a família verdadeira que nós temos é a família de Abraão. Não é que a gente vai deixar de honrar nosso pai e nossa mãe, deixar de ajudar os nossos irmãos, parentes, familiares, nossos amigos. Não. Mas a família verdadeira é a família que obedece. Olha o que Yeshua diz. Ó. Então a mãe e os irmãos de Yeshua foram vê-lo.
mas não conseguiram se aproximar dele por causa da multidão. Alguém lhe disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Mas eles lhe deu esta resposta. Preste atenção, meus irmãos. Minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a palavra de Elohim, a Torá, a instrução do Eterno, a lei de Moisés, pode chamar do que for, e agem de acordo com ela. Quer ser irmão, amigo, parente de Yeshua, guarde a palavra do Eterno. Haja de acordo com a Torá. Por quê, meus irmãos? A partir do momento que nós fizermos isso, olha o que o nosso mestre diz. Não suponho que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. O que Yeshua quer dizer com isso? Muitos, inclusive, que não acreditam em Yeshua, pegam esses textos aqui para desmerecer as suas palavras. Mas quem disse isso não foi Yeshua. Quem disse isso foi o Eterno. O que foi que o Eterno pediu para Abraão fazer? Se separar da sua família. Ele trouxe uma espada que cortou esse laço familiar. Área de barulho, rapaz. A espada da palavra, que a voz do Eterno é uma palavra, é a sua palavra, é a sua espada, cortou esse laço familiar de Abraão. Então, Yeshua, quando diz, não vim trazer paz, eu vim trazer a espada, por quê? Olha o que ele diz depois. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe. Olha, o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Então, o que Avraham fez com seu pai? Ele foi contra o seu pai para escutar a palavra do Eterno. O que a filha vai ser contra a sua mãe? Quando a sua mãe der uma ordenança que for contrária, lógico que com sabedoria a gente deve agir, não causando rompimento, mas a gente prefere, um exemplo, a sua mãe, sua mãezinha, naquele almoçozão de domingo, faz aquele feijão que a gente chama aqui no Nordeste de feijão adubado. Mete um porco inteiro dentro do feijão. Você com carinho diz, olha mãe, eu vou comer só o arrozinho, mãe, porque o feijão, a senhora botou o negócio aqui que eu não posso comer, que segundo a palavra, tá aqui, ó, Levítico capítulo 11. Fala que eu não posso comer porco, mas o arroz eu vou comer. Com a galinha. Você come o arroz e a galinha. Mas o feijão você não come. Ou seja, você teve uma divisão, você escolheu obedecer ao Eterno. E o Eterno te chamou para você sair por você. A nora contra a sua sogra. Isso aqui é o dia todinho, né? Isso aqui não precisa nem... Os inimigos do homem serão membros da sua própria casa. Isso não basta ser só da casa, meus irmãos. Pode ser seus amigos, o que quer que seja. E Yeshua certa vez disse que felizes são vocês quando todos falarem mal de vocês. Por fim, Mateus capítulo 24, versículo 7 diz: pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Olha a palavra goi aqui de novo. Ó. Yakum se levantará goi al goi, ou seja, nação contra nação. O Mamelachá, reino al Mamelachá, reino contra reino. Não está goim no plural aqui. Não está melachim, Mamelachim no plural aqui. Por quê? Está se falando de uma nação contra uma nação. Um reino contra um reino. A gente pode entender essas duas famílias que se formaram a partir de Abraham, a família de Ismael contra a família de Isaac. A gente está vendo isso hoje acontecendo no território de Israel. E a gente vê também a família de Jacob contra a família de Esaú. Então, dentre o povo de Abraham, tem essa batalha aí que
combinará com a vinda do nosso Mestre Yeshua a reinar. Shalom, meus irmãos, esse foi o nosso estudo. Desculpe aí as interrupções. Deu mais ou menos o tempo que eu esperava, 1h30. E que vocês possam ter uma semana abençoada pelo Eterno, cheia da sua graça, do seu amor e da sua fidelidade. Que você seja, meu irmão, minha irmã, essa semente de Abraão plantada entre as nações e que dê o seu fruto na hora certa. E tudo que você faça prospere essa semana, meu irmão. E tudo dê certo. Shalom, shalom, meus queridos. Obrigado por acompanhar aí mais um programa Examinando os Profetas. Se o Eterno se permitir, na próxima semana teremos aí a porção Vaierá, se não me engano. Eterno abençoe a todos, viu? Shalom, shalom.